Mano, estamos de volta com o Kavak Combat aqui, meu caro João Delarco, numa receita bastante interessante. SUVs, SUV é o que todo mundo quer, né? Acho que sim, todo mundo quer. SUVs na faixa de 150 mil reais, mas com duas receitas bastante distintas. Eu tô tentando tocar o coração aqui de quem busca esportividade. Olha só que legal, já tem aqui na Kavak Fastback Abarth, essa unidade aqui, baixíssima quilometragem, 3 mil quilômetros rodados em 2023 por 152 mil reais. O meu é um pouquinho maior e mais caro, mas um ano mais atrás, mesmo assim eu acho que o Taos tem bastantes argumentos, embora a gente sabe, né, o Taos aí penou um pouquinho para conseguir engrenar no mercado 0 km, não conseguiu bater o Compass líder, mas é um carro que, se você olhar com carinho, tenho certeza que reserva bons predicados para você que procura um carro, especialmente com espaço interno para sua família. Eu ia dizer, uma receita bem família, buscando até um pouco de sofisticação aí, esse azulão. Azul Atlantic. Azul Atlantic, olha, aqui temos o Stingray, né, outra cor clássica aqui da Stellantis. Mas vamos começar a porradaria então para o nosso primeiro round motor. Spoiler, aqui eu levo, né, um dos grandes argumentos do Fastback Abarth é justamente a motorização 1.3 T270 turbo com 185 cavalos, 27 kg de torque, um desempenho luxuriante aí para um SUV familiar, inclusive com direito a um ronco de escape que é raro a gente ver no mercado de SUVs. Bem, aqui temos o tradicionalíssimo São Carlense 1.4 TSI, né, 250 TSI, embora esse carro venha lá da Argentina, mas aqui, efetivamente, não há como brigar com as leis da física, né? O Taos é um carro 133 quilos mais pesado que o Fastback e tem menos cavalaria, né, 150 cavalos ante 185. Torque também um pouquinho mais baixo, 25,5 kg de torque. Aqui, 0 a 100 em 9,6 segundos, lá no Fastback, casa de 7 segundos, portanto, efetivamente, não há como disputar em desempenho um carro familiar como o Taos Highline ante uma versão efetivamente esportiva, né? A gente nem pode dizer que o Fastback Abarth é um esportivado de adesivo, porque ele tem sim um temperinho especial. Então aqui, efetivamente, sem muitos argumentos, 1 a 0 Fastback. Bora então para o nosso segundo round, consumo. E aí você pensa, Fastback mais esportivo, mais potência, mas consumo também melhor. 10,3 na gasolina no urbano, mais de 13 por litro na estrada com a gasolina, porque, como o João falou, meus amigos, massa é um grande complicador nessa história. O porte menor, né, do Fastback faz com que ele tenha um peso também bastante reduzido em relação ao Taos. 130 quilos, brincando, são duas pessoas de um porte bastante razoável a mais que o Taos carrega. Então, vantagem também para o Fastback Abarth no consumo na gasolina. Pois é, aqui realmente temos uma aerodinâmica também não tão preocupada assim, igual a do Fastback. O meu consumo é ligeiramente pior, 6,8, por exemplo, km por litro de etanol na cidade. E eu não belisco os 9 na estrada com etanol. Na gasolina melhora um pouquinho, mas ainda assim números inferiores ao do Fastback. Aqui, mais uma vez, contra fatos, não existem argumentos. 2 a 0 Fastback. Terceiro round, vida a bordo e equipamentos. Eu acho o Fastback Abarth um carro muito bem resolvido em matéria de interior. Tem um acabamento interno que, para mim, é inegavelmente melhor que o do Taos. Qualidade dos bancos de couro, por exemplo, até esse acabamento aqui em neoprene, fibra de carbono, é legal demais. Central multimídia e o Connect de última geração, uma central bastante completa, apesar de às vezes um pouquinho lenta. O cluster digital customizável, com direito a modo Poison, né? O modo em que o carro fica mais esportivo ali, o mapa e o ronco ficam mais nervosinhos. A gente tem aqui o fundo muda de cor para o vermelho, ar-condicionado programável digital, enfim, é um carro bastante equipado, câmbio automático de 6 marchas, mas já que a gente está falando de SUVs, o Fastback tem uma fragilidade, que é a questão do espaço interno, tanto de largura. A origem da plataforma aqui é a mesma plataforma do Fiat Argo, por exemplo, então ele é um carro estreito. Se você tiver 2 adultos aqui, vai ter um namorinho de cotovelo. E aqui no banco de trás, para a gente ter esse visual Fastback bacanudo, não tem jeito, né? Não é exatamente generoso o espaço para a cabeça, né? Eu caibo, mas ó, não sobra muito aqui, 1 centímetro entre o meu teto
entre o meu 1,79 m e o teto do carro. E a própria postura aqui de fastback você acaba ficando também com o teto preto, né? Que é uma coisa legal, esportiva, mas fica um pouco mais sensação quase claustrofóbica aqui no banco de trás, né? A linha de visibilidade para o passageiro do banco de trás está bem cortada aqui pela própria caída do teto. Então eu acho que em vida a bordo o João está levando essa. Aqui dentro do Taos é sempre importante lembrar que esse carro cumpre a missão, ou na verdade cumpriu quando ele foi lançado, de substituir o Tiguan de 5 lugares, né? Hoje a gente sabe que o Tiguan All Space voltou na versão de 7 lugares, um carro um pouco maior, mas o Taos, coube ao Taos cumprir essa função de ser um SUV médio da Volkswagen custando um pouquinho menos. Mas mesmo assim ele preserva uma habitabilidade, um nível de construção que a gente não está exatamente tão acostumado a ver nos Volkswagen mais baratos. O que eu quero dizer? Quero dizer que ele tem iluminação no painel, você consegue mudar a corzinha aqui na central multimídia Volkswagen Play. Ele tem aqui uma faixa de como se fosse um suede aqui com costura que vem até aqui na porta, não é exatamente tudo de plástico. A gente tem teto solar panorâmico, que o Fastback nem em sonho tem isso, né? Nem como opcional. Eu tenho aqui ar-condicionado Dual Zone. Enfim, eu tenho um nível de equipamento condizente com um carro que 0 km, aí sim, custa quase 70 mil reais mais caro que o Fastback. Então você espera mesmo que o Taos tenha essa habitabilidade melhor, justamente porque ele é um carro de uma categoria levemente superior. Não é? Agora, em termos de espaço interno, aí realmente o Taos é campeão, inclusive entre os próprios SUVs médios, né? Em relação ao Fastback, são 6 centímetros a mais de largura, parece pouco, né? 6 centímetros, mas diga isso em qualquer reunião de partilha de herança que você vai ver se não faz diferença. E no mais, são equipamentos para média aí do segmento dos SUVs médios, como eu falei, ar digital de Dual Zone, a minha tela aqui Volkswagen Infotainment, que já é carne de vaca, mas enfim, ainda vistosa, né? E eu também tenho um resquício de esportividade aqui, que seria modos de condução, que ficam, aí sim, podiam estar aqui em botões físicos, mas ficam cravados aqui em menus intertelas da central multimídia. Eu posso colocar Eco, Normal e Sport. Vamos ver no banco de trás como é que eu fico. Bem, se 6 centímetros fazem diferença na largura, imagina os 15 centímetros a mais de entre-eixos que o Taos tem em relação ao Fastback. Eu tenho 1,77 m, o banco está ajustado para mim, ou seja, não sou um ser humano nem muito alto nem muito baixo, mediano, e eu consigo cruzar as pernas, por exemplo, aqui no banco de trás. Não é? Ou seja, eu tenho um espaço bastante generoso. Tenho aqui também um apoio de braço, um acesso ao porta-malas, se eu quiser pegar alguma coisa que eu esqueci. Também saída de ventilação, ok, o Fastback inovou aí, né? Trouxe nessa categoria uma coisa que não é tão comum. Aqui eu não perco isso, né? Aliás, você que está procurando o carro também não perde isso. Temos aqui saidinhas de ar. E o espaço para a cabeça, como o Taos tem esse formato SUV clássico, né? Mais caixotinha, obviamente, eu tenho um espaço bastante generoso para a cabeça, isso não tem como negar. A única coisa que me incomoda um pouco no Taos, e é um pouco herança dessa plataforma MQB, é esse túnel central, né? Que é quase um palmo aqui de altura, realmente, embora esse carro não tenha a versão de tração integral, né? A pessoa que vai aqui no meio vai ter que negociar um espaço para os pés com a outra pessoa, porque ficar assim é um tanto quanto desconfortável, mas mesmo assim, como é um carro largo, essa negociação não vai ser tão difícil. Bem, o Taos se redimiu, né? Temos aí um 2-1 no placar. Quarto round, quando a gente fala de SUV, carro com vocação familiar, é fundamental falar de porta-malas. E esse é um dos grandes méritos, né? Uma das grandes fortalezas do Fastback Abarth. O João detalhou ali as dimensões, é um carro mais compacto que o Taos, mas em matéria de porta-malas, a capacidade é maior. 516 litros VDA, 600 litros em volumetria simples, né? Se você encher de água, por exemplo, aqui dentro. É uma litragem maior do que a do Taos, mas precisa ter um asterisquinho aí, né? Como o Fastback estica a plataforma MLA do Pulse, acaba gerando aqui algumas coisas que a gente vê que a origem do carro era outra, né? Parte dessa litragem tão bonita em números está escondida aqui, ó, atrás dos pontos de apoio da suspensão. Inclusive, essa unidade aqui, baixa quilometragem da Kavak, está com um acessório muito bacana que eu recomendo, um acessório original Mopar aqui, ó, que encaixa no assoalho e torna menos irregular aqui o compartimento de bagagens do Fastback. É sim um porta-malas excelente, mas tem essa ressalvinha aí que ele é grande sim, mas um pouco acidentado em seu relevo.
Pois é, meus amigos, inclusive o Taos, esqueci de comentar, faróis IQ Light lá na frente, né? Fazem toda a diferença na condução noturna, o único Volkswagen que tem sem ser os IDs elétricos. Bem, aqui no porta-malas eu tenho uma litragem um pouquinho menor, 498 litros, mas tal como o Cássio disse ali, né, que o relevo do porta-malas do Fastback é um pouquinho mais acidentado, aqui no Taos não, pelo contrário, ele é bastante uniforme, então você bate o olho e não fala que o porta-malas é necessariamente menor que o do Fastback, porque ele tem superfícies mais regulares, que te fazem crer que objetos maiores, por exemplo, um carrinho de bebê, uma bagagem maior, você não vai ter que ficar, ela não vai ficar pensa, não vai ficar torta, porque a superfície aqui é bastante plana, né? Você ainda pode rebater os bancos, enfim, acredito que nesse quesito, justamente por essa questão aí mais prática do porta-malas, merece aqui um sincero e bastante honesto empate. Final round, quinto round, seu bolso, seu dinheiro, qual o melhor negócio aqui? Eu acho que de cara, João, tem uma questão muito de necessidade e até de personalidade, né? Já vou dar um spoiler aqui. Se eu não tivesse filhos ainda, eu iria de Fastback Abarth sem pestanejar por esses 152 mil. Mas, considerando carrinho de bebê, cadeirinha do Noah, eu já me inclinaria um pouco mais pro Taos. Exatamente. Inclusive é uma questão até de fase de vida, né? Filhos crescem. Quando ele for maior, de repente ele vai preferir que você tenha o Fastback de volta, né? Não precisa mais do espaço interno aqui do Taos. Mais um lance interessante, né? É que essa unidade aqui da Kavak realmente representa também uma diferença não tão grande de ano de fabricação, mas sim uma diferença grande de preço. O Taos é um carro que subiu bem aí de preço em relação ao lançamento. Essa unidade aqui custa coisa aí de 60 mil reais mais em conta do que um 0 km e não é um carro que mudou substancialmente, pelo contrário, você tem basicamente os mesmos equipamentos do que você encontraria num Taos 0 km. Por isso, na questão seu bolso ali, custo-benefício, eu acho que o Taos merece esse pontinho também. Esse Fastback Abarth aqui, ele tá mais de 10 mil reais mais barato do que um 0 km, então, e é um carro praticamente 0 km, 3 mil km rodados, é uma ótima oportunidade de você economizar um dinheirinho, né, se você quer um Fastback Abarth. Agora, realmente, né, tem essa questão do timing. O preço do Taos 0 km aumentou muito de lá para cá, 210 mil reais tá um Taos Highline, o que faz parecer uma pechincha, os 154 mil aí do seu, com uma quilometragem também bastante baixa ainda. Ou seja, chegamos num placar de empatado, 3 a 3. Foi o famoso placar Muraldino, né? Deu 2,5 a 2,5 no placar final. Diz aí nos comentários qual você levaria, Fastback Abarth ou Volkswagen Taos Highline aqui na Kavak. O importante é que você sabe que indo lá no site da Kavak, seguindo @Kavak nas redes sociais, você vai sempre encontrar o seu xodó e o melhor negócio na hora de comprar um seminovo. Tô certo ou errado? Tá certíssimo, Cássio. Eu quero que você não apenas diga em voz alta a qual você prefere, eu quero que você comente, escreva, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas assistirem também. E deixa o like, se inscreva no canal, que isso sempre ajuda a gente demais. Valeu demais e até a próxima!